Boa noite a todos! Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: como parar de se preocupar e começar a viver. Tema muito atual para os dias de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Vou colocar uma imagem aqui, olha que interessante. Esse grande elefante, preso, entre aspas, por um toquinho de madeira. As correntes que te prendem são mais mentais do que físicas. Na verdade, são totalmente mentais. As pessoas elas estão presas em pensamentos repetitivos, ruminantes, de coisas que em mais de 90% das vezes sequer irão acontecer. Inclusive, nós temos estudos sobre isso. A gente vai apresentar para vocês também estudos. É uma análise bíblica, é uma pregação bíblica, mas fundamentada também em fatos, em coisas que acontecem atualmente com as pessoas na nossa sociedade. Boa noite, Ângelo de Lorenzo, Eloy Costa, todos que estão conosco aí. Vamos para a apostila, meus irmãos. Nossa base será Mateus 6, do 25 ao 34, aquele trecho do Sermão da Montanha. Passemos a leitura deste trecho, estou colocando aqui na tela, porque com base nisso a gente vai desenvolver todo o raciocínio, toda a pregação. Jesus falando na pregação do Sermão da Montanha. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Então ele começa a frase dizendo, não se preocupem. No versículo 26, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Então, a todo momento, o Senhor Jesus está falando sobre a preocupação, ou sobre não andeis ansiosos, em algumas versões, que é a mesma coisa. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe. De novo, Jesus fala, não se preocupem. Quando tem uma repetição exagerada, digamos assim, é porque a gente está diante de uma ordem, de um mandamento, de algo extremamente importante. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E ele finaliza dizendo mais uma vez, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele começa e termina dizendo, não se preocupem. Nós podemos tomar isso como um mandamento para a nossa vida cristã. Então tá aqui, tá destacado. Nós temos não se preocupem no versículo 25, no versículo 27, no versículo 28, no versículo 31 e duas vezes no versículo 34. Tá aparecendo para vocês em amarelinho. Laranja e amarelo tá aparecendo para vocês.
que Jesus está explicando? Vamos tentar entender. Mas primeiro nós vamos fazer uma introdução sobre a batalha que existe em nossa mente. A batalha na mente é a maior causadora da preocupação. O que é a preocupação? Qual que seria um conceito que nós podemos apresentar aqui? Preocupação é uma ideia fixa, uma opinião antecipada que perturba a pessoa a ponto de produzir sofrimento moral. É semelhante à inquietação, estado de desassossego que impede o repouso, a paz, a tranquilidade e a clareza dos pensamentos. A preocupação milita contra a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente colocar na balança a preocupação e a fé, uma vai estar militando, combatendo a outra. A nossa balança, ela tem que pender em favor da fé. A nossa fé, ela tem que ser muito mais pesada, digamos assim, do que a preocupação. Quando a balança está invertida, quando a preocupação que realmente está pendendo, significa que a nossa fé está se esvaziando, está se esvaindo. Então, uma combate a outra, elas estão em conflito. A pessoa muito preocupada é uma pessoa de pequena fé. E a pessoa que não fica ruminando preocupações é uma pessoa que realmente confia em Deus, é uma pessoa forte na fé. Então tá aqui uma ilustração bem simples para que possamos entender que um dos dois vai estar em alta. Dando sequência. O preocupado desagrada a Deus, pois não reconhece que o Eterno está no controle e satisfaz a necessidade daqueles que nele confiam, daqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O mandamento de não se preocupar ou não andeis ansiosos não nos ensina a sermos negligentes em nossos trabalhos, em nossas vidas, em nossas obrigações, mas a colocarmos o nosso foco, os nossos melhores esforços em favor do reino de Deus e não das coisas terrenas. Nós devemos priorizar a Deus. Mateus 6, do 19 ao 21, Jesus explica o seguinte, no mesmo sermão, um pouco antes. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É claro, meus irmãos, que nós devemos trabalhar, que nós devemos estudar, que nós devemos buscar um crescimento. O que Jesus está dizendo é para que a gente não fique ansiosos por essas coisas. Faça seu trabalho com tranquilidade, busque as coisas que você precisa com tranquilidade, mas colocando os melhores esforços naquelas coisas que não perecem, que a traça não come, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói. Então Jesus fala, prioriza a juntar tesouro nos céus. O restante você faz com tranquilidade, você faz sem ansiedade. Então vai para o seu trabalho, mas sem se preocupar, será que eu vou perder o emprego? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Porque se você estiver servindo a Deus, se você estiver priorizando as coisas de Deus, Deus vai estar te abençoando em tudo. De modo que não vai te faltar o que comer, o que beber, o que vestir. É nesse sentido, para a gente fazer as coisas com a paz de Cristo, com aquela paz que excede a todo entendimento, sem ficar, nossa, o que será que vai acontecer? Será que eu vou perder o emprego? Será que vou me mandar embora? Será que tal pessoa vai me largar? Será que eu vou ter condições no futuro? Será que eu vou conseguir me aposentar? Tem pessoas que não param de se preocupar com inúmeras coisas
E a grande maioria delas nem sequer irão acontecer. E se Deus está no controle da tua vida, por que você vai andar ansioso? Se Deus está no controle da tua vida, por que você vai andar preocupado? A preocupação ela não existe no mundo real. Ela é apenas uma batalha mental. Ela é uma batalha mental. Você entregou a sua vida para Deus, ok? Ok. Então Deus ele vai te dar o caminho. Deus vai te dar o norte. Deus vai te dar a direção, de modo que você não tem que ficar ruminando inúmeros pensamentos, meus irmãos. Deixa eu ver aqui os comentários. Rafael Luiz, síndrome da ansiedade, pânico, toque, entre outras enfermidades psíquicas e da alma, estão atreladas a preocupações paranoicas. É bem isso. A pessoa ela fica com... A gente já vai chegar em alguns estudos que mostram que essas preocupações elas não são reais. Quase 100% elas não fazem o menor sentido. E elas também não são úteis. A preocupação, Jesus ele insiste tanto em não se preocupem, porque a preocupação ela não tem utilidade. Porém, ela nos faz mal, ela é paralisante, ela com o tempo pode causar até problemas de saúde. Ela é um sentimento ruim, é um sentimento de uma pessoa que... Se a pessoa é cristã, se ela está andando nos passos de Cristo, se ela realmente recebeu a paz de Cristo, ele fala, não vos dou a paz como o mundo vos dá, mas eu deixo com vocês a minha paz, aquela paz que independe das circunstâncias. Se realmente a pessoa está tendo uma conduta cristã, não tem sentido ela ficar preocupada com tudo, basta ela obedecer a Deus, fazer a vontade do Criador, e o Criador vai ajudá-la em todas as coisas. Por isso que ele fala, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está falando para você ficar sentado no sofá sem fazer nada. Ele não está falando para você ser negligente. Ele não está falando para você abandonar o trabalho, os estudos, nada disso. Mas ele está falando para você viver sem essa angústia no coração, sem esse aperto, sem toda essa paranoia, digamos assim, que as pessoas da atual sociedade tá complicado, elas estão alimentando muito esses sentimentos. Então vamos lá. A mente preocupada torna infrutífera a palavra de Deus. A pessoa deixa de viver de acordo com os propósitos do Senhor para morrer aprisionada em uma mente reprovada, como vemos em Mateus 13, 22. A preocupação sufoca a palavra e impede os seus efeitos. Olha que problema, meus irmãos. A preocupação, ela sufoca a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E aquela palavra que é viva e eficaz, ela deixa de ter efeito em nossa vida. Ela vira quase que uma letra morta. Esse que é o problema. Jesus fala em uma das parábolas, na parábola do semeador, Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, olha lá, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então não sou eu que estou falando, meus irmãos, é o próprio Mestre Jesus. A pessoa ela ouve aquela palavra de Deus, ela vê que aquilo é verdadeiro, que aquilo é bom, que a Bíblia é o manual da vida, que aquilo leva à salvação, mas a preocupação, as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera, ou seja, tornando-a sem efeitos. Como discípulos de Jesus, devemos desligar os pensamentos repetitivos, as ruminações mentais. O boi fica ruminando o dia inteiro, né? O boi fica ruminando o dia inteiro lá o capim. E tem pessoas que ficam o dia inteiro ruminando pensamentos que não vão levar a nada. Continuando. Devemos abandonar a terra da preocupação e focar em fazer a vontade de Deus, obedecer aos seus mandamentos, confiando que o Altíssimo nos proverá quanto às nossas necessidades essenciais. Paulo diz em Filipenses 4:6:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso funciona muito. Porque é do ser humano, o ser humano ele acaba se preocupando, ele acaba ficando ansioso com algumas questões. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma saída. Isso aqui não é apenas uma passagem bonita. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E Pedro fala, e o apóstolo Pedro fala, acabei não colocando essa passagem, que nós podemos lançar em Deus todas as nossas ansiedades. E realmente isso funciona. Isso funciona, meus irmãos. Então, quando você está com a cabeça cheia, quando você está com a cabeça quente, com várias questões, o que você faz? Você se coloca em oração e você começa a apresentar a Deus detalhadamente. A irmã Samia Miller colocou: sou super ansiosa, misericórdia. A irmã Ângelo de Lourenço: ansiedade e doença desse século. Exatamente. A gente sabe que grande parte das pessoas tomam antidepressivos e tomam ansiolíticos, além de remédios hipnóticos para dormir. Mas nós, meus irmãos, nós somos cristãos, a gente tem que lutar com as armas que estão na palavra, porque a palavra ela é comparada com uma espada, ela é escudo, ela é capacete da salvação, a gente tem que lutar com a palavra. Então, uma coisa que funciona, que eu já testei comigo. Vamos supor, você está com a cabeça cheia com várias questões. Uma das formas da pessoa aliviar, que as pessoas utilizam, é desabafando para as outras pessoas, certo? Então ela vai lá, ela começa a conversar com alguma pessoa, com um amigo, com alguém da família, com o marido, com a mulher, com o filho, com a mãe. Ela começa a desabafar. Ela, eu preciso desabafar. Porque aquele desabafo acaba trazendo algum alívio para ela. Pelo menos naquela hora acaba trazendo algum alívio para ela. E tem pessoas que vão para bares, né? Elas vão para bares e o que elas fazem? Elas pedem uma bebida alcoólica, por exemplo, uma cerveja ou alguma outra bebida alcoólica mais forte, e elas começam a beber e a desabafar ao mesmo tempo com a pessoa que está acompanhando elas no bar. Só que nada disso resolve. O que nós podemos fazer de efetivo é apresentar as suas questões a Deus, pontualmente. Então você vai explicar para Deus com detalhes o que está acontecendo e você vai pedir para Ele uma solução, uma direção, sabedoria para resolver aquilo. Você vai pedir para Deus um norte. As pessoas, elas falam assim: poxa, irmão Gilberto, mas Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele lê a nossa mente, Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Não importa, porque Ele estabeleceu a oração como forma de contato, como forma de relacionamento. Então Deus é um Deus pessoal, Ele é nosso Pai celestial, e Ele quer ter um relacionamento, e Ele está próximo de todos aqueles que o invocam com sinceridade. Então nós temos que apresentar a Deus explicando detalhadamente o que está acontecendo. Então vamos supor, a pessoa perdeu o emprego. Senhor Deus, eu quero te apresentar um problema que aconteceu em minha vida, Senhor. Neste dia eu fui demitido, me mandaram embora, e eu tenho muitas contas para pagar, eu tenho uma casa para sustentar, e agora eu estou preocupado porque eu dependia desse salário que eu recebia. Tudo bem que eu vou receber uma rescisão, mas eu não sei quanto tempo que vai durar. Então eu estou te apresentando esta causa porque eu estou preocupado em razão da perda do emprego, eu estou preocupado com as contas que estão para vencer, com os boletos. E eu quero te pedir uma solução, Pai, porque eu sei que Tu és o Deus provedor, e na Tua palavra está dito para não nos preocuparmos com o que haveremos de comer, com as roupas para vestir. Está dito que o Senhor nos concede tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Por isso, Senhor, eu te apresento essa causa e peço que o Senhor me conceda um novo emprego, que eu possa até ganhar mais do que no antigo emprego, quem sabe mais perto da minha casa.
que você vai fazer? Você vai apresentar com detalhe, você vai conversar mesmo com Deus, levar toda a causa, você vai contar tudo o que aconteceu, e os seus pedidos, eles têm que ser específicos, porque não existe oração específica sem resposta. Toda oração específica, toda oração que é do fundo do coração, toda oração que tem intimidade. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, no final, ele acaba sendo salvo. Só que o outro filho, que nunca deixou o pai, não, ele acaba de fora, ele fica de fora da casa. A casa tá tendo uma festa, e o outro filho, que não é o pródigo, que é o irmão mais velho, ele tá de fora quando termina a parábola. Por quê? Porque ele não tinha intimidade para com o pai. Esse que é o problema. Ele se considerava um servo fiel, mas ele não tinha intimidade nenhuma com o pai. Tanto que ele fala para o pai: o senhor nunca matou um novilho cevado para que eu pudesse comemorar com meus amigos. Ele se via somente na condição de escravo. A irmã Nessa colocou: verdade, a oração nos faz ver e sentir o quanto Deus é real e a forma que ele tem de nos fazer entender que não estamos vagando sozinhos neste mundão, pois ele está nos guiando. Sim, justamente, porque as pessoas, elas se maravilham com a palavra. Só que na hora de colocar a palavra em prática, na hora que acontece algum problema, a pessoa entra em desespero. Então o que adianta ter conhecimento de toda a Bíblia e na hora de colocar em prática aquilo que Jesus falou, olha lá, são os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Na hora de reivindicar essas coisas, a pessoa enfraquece. Não pode acontecer. Nosso irmão Luiz colocou momentos em que as forças são minadas repentinamente, de forma que a fé se esvai e você não consegue orar. Seria ansiedade ou ataque espiritual? Quando a gente está num processo de angústia, de ansiedade, a gente abre brechas e portas para ataques espirituais. A gente já vai explicar isso. Então, é uma fraqueza, é uma porta que a gente abre para o inimigo, entendeu? Por isso que vem o ataque espiritual junto. A irmã Sami: a gente confidencia para os outros e para Deus não fazemos. É para Ele que temos que fazer as nossas confidências. Ele é quem desembaraça nossos caminhos. Exatamente. A gente tem que apresentar para Deus com riqueza de detalhe o que está acontecendo, de forma minuciosa. De modo que, quando você estiver detalhando para Deus, você já vai sentindo a calma, ele já vai te trazendo calma. Aí você vai explicando para Deus, você vai colocando a sua questão para Deus, você vai explicar. Assim, você não vai desabafar no bar, tomando cerveja. Não, você vai dobrar o joelho no teu quarto e falar para Deus. E aí você vai apresentar os teus pedidos e você vai se apresentar como filho de Deus, ou como filha de Deus, adotado pelos méritos de Jesus, e quem vai estar intercedendo por você é Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E você vai reivindicar aquilo que está na palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, se está escrito: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, já é uma garantia que você tem. Você vai reivindicar isso, porque é o seu direito, Deus já liberou. Tudo que você pede de acordo com a vontade de Deus, você tem a certeza que será concedido. E você vai ficar tranquilo, porque Deus ele vai abrir uma porta, mesmo onde não exista porta, não interessa, entendeu? Se você agir dessa forma, a sua preocupação desaparece e Deus, no momento certo, ele vai agir em teu favor. O Rafael Luiz colocou: boa, precisamos aprender a orar de maneira correta. A maioria acaba entrando em desespero e cai para o mundo das drogas justamente por não saber orar no momento certo de forma assertiva. Sim, a gente tem que ser racional. A fé cristã, meus irmãos, é uma fé racional. A fé cristã é uma fé inteligente. A gente tem que... Peraí, o que a palavra me diz? A palavra me diz isso, isso e isso. Então eu vou agir dessa forma e vou reivindicar o que está na palavra. Ok? Meus irmãos, eu vou pedir para vocês deixarem o like. A gente está com 140 likes. Quem esqueceu, deixa o like agora, porque é muito importante que essa live chegue para mais pessoas, inclusive para as pessoas que vão assistir a partir de amanhã. Eu vou trazer mais coisas aqui de alta relevância para vocês.
Vamos seguir mais um pouquinho. Muitas pessoas não sabem entregar os anseios na mão de Deus e descansar. Isso aqui é um dos maiores problemas nossos, tá? Muitas pessoas não sabem entregar os anseios na mão de Deus e descansar. É claro que devemos cumprir com as nossas obrigações, pagar as nossas contas, fazer o nosso papel na família, na sociedade, mas tudo isso com uma mente cheia de paz, uma mente não atribulada, uma mente firme e equilibrada. Então, faz o seu papel na sociedade. Se você é marido, faz seu papel de marido. Se você é esposa, faz seu papel de esposa. Se você é filho, seu papel de filho. Cumpre com as suas obrigações, mas não com uma mente atribulada, e sim com uma mente firme, com uma mente equilibrada. Ok? Com a paz que Cristo nos deixou. Salmo 125, versículo 1 diz o seguinte: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Você pode pedir para Deus um espírito, uma unção de fortaleza. Senhor, em Ti eu confio. Me dá uma mente, me conceda uma mente inabalável, porque na Tua palavra está dito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Confiar ou não em Deus é uma decisão consciente de cada pessoa. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então a gente começa a entender por que Jesus falou tanto: não se preocupem. E tem um momento que ele fala assim: homens de pequena fé. Ou seja, é aquela balança. A preocupação, ela é contra a fé. Ela milita contra a fé. Quanto mais preocupação, menos fé. E quanto menos preocupação, mais fé. Por quê? Porque você... Claro, a gente está falando do cristão, né? O cristão que está andando nos caminhos de Deus, que confia em Deus, que está procurando fazer a vontade do Senhor. A gente não está falando para os ímpios. Então, continuando. Confiar ou não em Deus é uma decisão consciente de cada pessoa. E todos comparecerão no tribunal de Cristo para dar conta de suas escolhas. Não serão aceitas justificativas. O salmista diz, Salmo 112, versículos 6 e 7. Na verdade, verso, né? Porque salmo não tem versículo, salmo tem verso. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O justo jamais será abalado. Não temerá más notícias. Por que o justo não temerá más notícias? Porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. E aí a gente volta para o Salmo 125, versículo 1, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar. Olha que interessante. Confiar em Deus é uma decisão consciente de cada pessoa. Deus ele já deu todas as provas do mundo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está perto daqueles que buscam a Ele, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que cuida do seu povo, um Deus que libertou os hebreus das mãos dos egípcios, que abriu o Mar Vermelho, que fez muitos sinais, muitas maravilhas. Deus ele já deu todas as provas de como Ele é bom, de como Ele é poderoso e de como Ele concede favor àqueles que andam nos caminhos dEle. Se mesmo assim a pessoa não toma a decisão de confiar, aí é uma responsabilidade dela. É uma decisão consciente da pessoa. Olhemos para o céu. Será que estão caindo pássaros mortos de fome nas ruas? O Criador não sustenta todos os pássaros todos os dias? Quanto mais o homem criado à sua imagem e semelhança. Então, às vezes, a gente acorda cedo e os pássaros já estão cantando com todo vigor. Só que a gente não para pensar. Nossa, mas quem que está sustentando esses milhões, dezenas de milhões de pássaros?
ao redor do mundo inteiro. Então, às 4, 5 da manhã, os pássaros já estão cantando. Nossa, você até acorda. Quem que está sustentando esses milhões de pássaros em todos os lugares do mundo? Não é Deus? Você não vê o pássaro caindo na rua, na calçada, no seu carro. Você não vê pássaro morrendo de fome. Se Deus está sustentando os pássaros, quanto mais o homem criado à sua imagem e semelhança. Então vamos parar para pensar, meus irmãos. Vamos parar para pensar. Olha quantos animais existem no mundo. Animais selvagens, animais domésticos, peixes do mar, aves dos céus, insetos, e todos esses animais são sustentados pelo Criador. Todos os dias a gente vê no Salmo 145 que o sustento é para toda a criatura. Rendo-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Então todos os dias os pássaros estão louvando a Deus, os animais estão louvando a Deus, eles reconhecem que Deus sustenta eles. Olha aqui, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Verso 16, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Olha isso, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Então Deus cuida de todos que o amam, cuida de todas as criaturas, mas os ímpios serão destruídos. Então nós temos que... Só que a gente está pregando para quem? Justamente para os cristãos. É claro que nós pregamos também para os ímpios, para que os ímpios se convertam. Mas a maioria dos que estão aqui já são convertidos. Temos que aprender a soltar as nossas preocupações. Quando largamos as nossas preocupações nas mãos de Deus, automaticamente todas as dores irão sumir e nós começamos a nos movimentar novamente. Vamos ao seguinte exemplo. Pensem no seguinte, meus irmãos. Segurar um copo de água por alguns segundos não representa peso algum. Não traz dor ou limitações. Contudo, segurar o mesmo copo de água por 2 ou 3 horas seguidas causa dor e limitações. Então, se você está segurando um copo de água, tudo bem, é tranquilo, é leve. Você está lá com o braço, não vai doer seu braço, não vai doer sua mão, não vai impedir as suas demais atividades, porque você vai segurar por um momento muito breve, só o tempo de você beber a água. Isso representa um pensamento que passa simplesmente pela sua mente. Agora, se você ficar segurando aquele copo de água por 2 horas, por 3 horas, vai doer seu braço, vai doer sua mão, ele vai parecer que ele é muito pesado e você vai ficar paralisado, você não vai conseguir fazer outras atividades. Como que você vai dirigir? Como que você vai digitar no computador? Como que você vai fazer as outras coisas se você está 3 horas segurando o copo de água? A mesma coisa com os pensamentos. Uma coisa é um pensamento que passa pela sua mente. Outra coisa é você ficar reciclando indefinidamente aquele pensamento. Não podemos ficar segurando pensamentos. Não podemos ficar segurando, remoendo, reciclando incredulidades, dúvidas, incertezas, indecisões. Essas coisas não procedem de Deus, são paralisantes, são inúteis para obras de Deus, são inúteis para si e inúteis para o seu próximo. Precisamos descansar o nosso coração e andar com tranquilidade nos caminhos de Deus. Quanto às coisas ainda não resolvidas, que são além da nossa capacidade, basta colocá-las nas mãos do Senhor, como fez Ana, por exemplo, mãe do profeta Samuel.
Então todos nós sabemos que Ana era estéril, ela não podia conceber, ela não podia ter filhos. Portanto, era algo além da capacidade dela. E durante muito tempo ela ficou remoendo aquilo. Só que não adiantava absolutamente nada se preocupar. Porque se ela era estéril, se aquilo estava além da capacidade dela, nenhuma preocupação teria utilidade alguma. E o que ela fez? Chegou um momento que ela agiu corretamente. Depois que Ana apresentou sua causa ao Senhor, vemos que ela se sentiu leve e confiante. Então, quando ela apresentou aquilo de modo específico para Deus, de todo o coração, ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. 1 Samuel 1,18. Olha que interessante. Ela ainda não tinha sido atendida. Só que ela apresentou a causa com tanta fé para Deus, que quando ela saiu da oração, ela estava bem. Seu rosto já não estava mais abatido. O semblante dela era um semblante de paz, era um semblante de tranquilidade. O que ela fez? Ela lançou aquele problema, ela lançou aquela preocupação nas mãos de Deus. Então, teoricamente, ela ainda estava estéril, mas ela já não tinha mais aquela preocupação, porque ela sabia que estava com Deus, só Deus poderia dar uma solução ou não de acordo com a vontade dele. E nós sabemos que depois ela teve relações com Eucana, seu marido, e concebeu Samuel, que significa, o nome Samuel significa aquele a quem Deus ouve. Olha que interessante. Ela apresentou a causa, e tão logo ela apresentou a causa, ela se sentiu leve, confiante, o seu rosto já não estava mais abatido. Fique tranquilo, seja porque você pode resolver as questões que se apresentam no tempo oportuno, com os recursos que Deus lhe deu, seja porque somente Deus pode resolver determinadas questões. Então, olha que interessante. Aconteça o que acontecer, fique tranquilo. Ou porque você pode resolver as questões, ou porque somente Deus pode resolver determinadas questões. Então, nos dois casos você vai ficar tranquilo. Se tem solução, eu estou tranquilo. Se não tem solução, se é só um milagre de Deus, eu também estou tranquilo, porque eu vou me preocupar por quê? Aí tem um cronograma aqui que é muito simples. Você tem um problema, aí tem o sim e o não. Tá aqui na tela para vocês. Então vamos pro não. Você tem um problema? Não. Então não se preocupe. Isso é evidente, né? Agora, você tem um problema? Vamos supor que sim. A gente vai para a próxima questão. Ele tem solução? Se ele tiver solução, não se preocupe. Se ele não tiver solução, não se preocupe, porque não vai adiantar se preocupar. Olha que interessante. Quem quiser tirar um print, fica à vontade. Você tem um problema? Não. Então não se preocupe. Você tem um problema? Sim. Ele tem solução? Sim. Então não se preocupe. Ele tem solução? Não. Então não se preocupe, não tem o que fazer. Exceto o milagre de Deus, mas aí tá nas mãos dele, não na sua. Deixa eu ver os comentários. Os irmãos aqui tem bastante comentário. Depois eu dou uma atenção. Vanessa Cavilha. Na verdade, se não temos a capacidade de mudar o acontecido, lutamos para modificar o resultado, que com a sabedoria de Deus tudo é possível. Sim, para Deus tudo é possível. Então tem questões que, por exemplo, Davi tinha um baita problema, que era enfrentar Golias. E ele estava numa desvantagem evidente. Mas ele entregou para Deus e Deus deu a solução. Deus deu para ele a vitória. Gideão tinha um baita problema contra os midianitas. O exército gigantesco dos midianitas. Deus falou, não, vai só com 300 homens que tá bom, eu vou dar a vitória para você. E Deus foi lá e deu a vitória para ele. Então tem muitas questões que Deus vai pelejar por nós. E tem questões que nós temos a capacidade,
de resolver com os dons e talentos, com as habilidades que Deus nos deu. Continuando aqui. Não importa a situação, o que importa é aprender a viver os propósitos de Deus, sem preocupações, aprender a entrar pelas portas que são abertas pelo Pai Celestial, sem cogitar ficar preso à zona de desconforto. Nunca é zona de conforto, né? Quando você está preso, quando você está limitado. Sempre que você está limitado, sempre que você está acuado, você está preso à zona de desconforto na realidade. Em busca da redenção, aplicar essa energia e preocupação no que não se pode mudar é um certo desperdício de energia. Sim, exatamente. A gente já vai para alguns estudos nesse sentido. Franciele Omina, muito bom. Colar isso na geladeira. Sim. Irmã Maria Carmen, você e eu, nós precisamos admitir que somos impotentes com relação a certas coisas. Eu sou impotente para fazer todo tipo de coisa. Não posso fazer alguém crer no Evangelho, eu não posso ressuscitar. Tem coisas que só pelo poder de Deus. Tem coisas que estão além do nosso alcance. Quando o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, significa que devemos seguir passo a passo o caminho que Deus nos apresenta, mesmo sabendo que a lâmpada somente iluminará até o passo seguinte, e não o trajeto todo de uma só vez. Então as pessoas acham maravilhosa essa passagem. Nossa, o salmista diz, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Só que é aquela candeia, meus irmãos. É aquela candeia que era suficiente para iluminar um único passo. Então o salmista está dizendo que nós devemos confiar no caminho que o Eterno nos apresenta, mesmo sabendo que aquela candeia só vai conseguir iluminar até o passo seguinte. Nós não vamos conseguir enxergar o trajeto todo de uma só vez. Se você afirma que tem fé, então abandone a preocupação. Se você colocou algo nas mãos de Deus, então não pegue de volta para si. Não complique o que é simples. A Bíblia fala da necessidade de renovação da nossa mente, para que experimentemos a perfeita vontade do Criador. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Olha que interessante. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem as pessoas acham bonita também, mas poucas colocam em prática. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você só vai experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você só vai viver o melhor de Deus nesta terra se a sua mente for transformada. Se você parar com esses pensamentos repetitivos, ruminantes, com essas preocupações sem sentido. Quando você parar com isso, quando você tiver a mente renovada, e a palavra de Deus ajuda muito a que a gente tenha a mente renovada, a confiança nele, quanto mais a fé cresce, de novo, né, para quem não viu a balança, quanto mais pesada a nossa fé, quanto mais forte a nossa fé, menos preocupação, aí a gente vai conseguir viver o melhor de Deus nesta terra, nós vamos conseguir experimentar efetivamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que nós não podemos desistir, a gente tem que ter essa renovação mental. Ok? Irmã Paula Arias, precisamos nos levantar. Deus nos mantém de pé, é o grande antídoto de que precisamos para vencer os medos, os obstáculos e as situações que enfrentamos, em todos os momentos gratos por tudo que tem feito. Justamente. A Leocil se entregar um exercício. É porque a gente se coloca nos caminhos de Deus, na dependência de Deus. Então a gente tem que ir soltando as coisas, para cada vez mais sermos guiados pela destra de Deus no caminho estreito.
É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, por meio do Espírito dele que habita em nós. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Meus irmãos, o Espírito de Deus que habita em nós só vai efetuar em nós o querer e o realizar se a gente não resistir, se a gente realmente andar nos caminhos do Senhor. A preocupação é uma batalha inútil na mente que somente leva à ruína. Então vamos quebrar a palavra preocupação em pré e ocupação. O que é pré? Pré é algo antes. E ocupação? Ocupação podemos dizer que é durante. Qual é o sentido, por exemplo, de ficar pré-ocupado durante 5 dias, por exemplo, em razão de uma reunião que irá durar meia hora? Então tem pessoas, está marcada uma reunião. Dia tal vai ter uma reunião das 16 às 16h30. E a pessoa fica 5, 6 dias antes preocupado com aquela reunião. Aí chega na reunião e não acontece nada do que ela estava pensando. Ou a reunião é cancelada. Ou só uma pessoa fala e todo mundo vai embora. Você vai lá na reunião, você toma um café, pronto, tá resolvido. Mas a pessoa ela ficou 5 dias preocupada por antecipação. Então, se a gente quebrar a palavra preocupação em 2, o pré é algo antes e ocupação a gente pode entender como durante. E muitas pessoas, elas vivem o pré muito mais que o ocupação. Elas ficam dias, meses e anos no pré e quase nada no que é real. Quase nada. Ou pior ainda, qual é o sentido de viver pré-ocupado com inúmeras coisas cuja grande maioria jamais acontecerá? Estudos científicos dizem que mais de 90% das nossas preocupações nunca se convertem em realidade. E quantas poucas que ocorrem, os resultados são mais a menos do que o esperado. As pessoas criam fantasmas em suas mentes, se desconectando da realidade. Então vamos a esses estudos. Tá aqui, olha. Mais de 90% das preocupações não se convertem em realidade, sugere um estudo do ano passado, 2021. Em um momento de preocupação, dificilmente pensamos: e se der tudo certo? Pois este deveria ser o principal pensamento, visto que em 91,4% dos casos, as preocupações simplesmente não se tornam realidade. O achado foi dos pesquisadores da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos. Ao longo de 10 dias, 29 participantes do estudo anotaram todas as preocupações que tiveram e, no mês seguinte, revisaram a lista para verificar o que de fato havia se concretizado. Cada pessoa anotou entre 3 a 4 preocupações por dia, em média. Os pesquisadores se focaram em analisar apenas aquelas que eram verificáveis a curto prazo, como acho que não vou passar na prova amanhã, e não em preocupações de longo prazo. Nos resultados, a surpresa: 92%, arredondando, das preocupações foram à toa. Foram à toa. Nos 9% dos casos em que a preocupação se materializou, o resultado foi melhor do que o esperado em 1/3 das vezes, e para 25% dos participantes, nenhuma preocupação se tornou verdade. Todos os participantes tinham diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado, olha lá. E aqui também, ó, na Isto é Dinheiro, quase 100% das nossas preocupações não se concretizam, diz estudo. Em um outro estudo, a preocupação é inútil para solucionar problemas. Porque a preocupação, ela não está relacionada a solucionar problemas. O que está relacionado a solucionar problemas é estratégia e planejamento.
Só que quando você está traçando uma estratégia ou um planejamento, você não está preocupado. Pelo contrário, você está agindo racionalmente. Então, a preocupação ela é totalmente inútil. Inclusive, para solucionar problemas, ela não serve para nada. Na verdade, ela vai te prejudicar. É um sentimento pior do que inútil, né? Ele é paralisante. Na época do Holocausto, olha que interessante. Só porque imaginamos o cenário catastrófico, vezes sem conta, isso não melhora a situação. Corrie ten Boom, uma incrível holandesa que enfrentou as horríveis atrocidades do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial para ajudar a salvar 800 judeus, disse: "A preocupação não nos retira a tristeza de amanhã. Ela esvazia a força de hoje." Olha isso. Na verdade, se ela tivesse passado seus dias envolvida numa preocupação catastrófica, provavelmente deixaria emocionalmente paralisada e incapaz de ajudar tantas pessoas. Então, da próxima vez que você estiver tentado a preocupar-se excessivamente, tente imaginar possibilidades alternativas, ao invés de focar a sua mente apenas na possibilidade catastrófica. Então, essa mulher, meus irmãos, na Segunda Guerra, ela conseguiu salvar 800 judeus porque ela falou: não adianta eu me preocupar, não adianta eu pensar no pior. A tristeza do amanhã não vai mudar. Só que eu vou perder as minhas forças para o hoje. Eu vou ficar paralisada. Então é um sentimento paralisante, é um sentimento destrutivo. Em busca da redenção e com tanta preocupação pode vir o estresse. Estresse mata. A preocupação ela traz angústia. E a angústia é um sentimento muito ruim, porque ela pode levar à depressão. Graciele Pereira, temos que colocar uma coisa na mente, no final dará tudo certo. A gente tem que procurar ter uma mente otimista e entregando para Deus em oração e pedindo para Deus. Porque assim, quando a gente vai apresentando nossos pedidos para Deus e crendo, a gente vai ficando mais otimista. Né? Eu tenho certeza que Deus vai me atender, eu estou apresentando para Deus, Deus tem o melhor para mim. Você está apresentando de dia e de noite para Deus. Então você acorda, você faz uma oração de qualidade para Deus. Isso vai melhorar muito seu dia. Porque você já falou tudo que você tinha para falar, para começar o dia para Deus. O que eu faço na minha oração? Eu listo para Deus as coisas que eu preciso resolver naquele dia e eu peço para Ele me ajudar. Para as coisas fluírem de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais tranquila. Então eu falo: Senhor, hoje eu preciso fazer tal coisa, me ajuda, me dá sabedoria, me conduza. Eu te convido a fazer parte deste dia, convido o Senhor Jesus a estar andando comigo, me influenciando em todas as decisões. Faz uma oração, eu faço uma oração de manhã uns 50 minutos mais ou menos. Mas em compensação o dia flui muito bem. E à noite, pelo menos mais uma oração de qualidade à noite, além das orações, claro, aquelas orações em espírito, né, mentalmente. Você pode orar dirigindo, você pode orar lavando louça, você pode orar em várias situações. Aquela oração em espírito. Vamos lá. Então, nós vimos aqui mais de 90% das nossas preocupações nunca se convertem em realidade e as poucas que acontecem, os resultados são mais a menos do que o esperado. As pessoas criam fantasmas em suas mentes, se desconectando da realidade. A mente da pessoa se torna um terreno fértil para o inimigo plantar maquinações ilusórias e pensamentos negativos, quando deveria ser a mente de Cristo. Aí está o problema do ataque espiritual. Porque o inimigo, ele se aproveita de toda e qualquer fragilidade. A preocupação, a angústia é uma fragilidade. Isso abre uma brecha e o inimigo aproveita, porque ele não perde oportunidades, né? Ele não costuma perder oportunidades. E aí que está a oração, né? Então na oração a gente vai entregar as preocupações para Deus e pedir para Deus nos proteger, de modo que a gente fique blindado contra as duas coisas. Contra a ansiedade e contra os ataques. Olha a importância da oração. Mateus Bereno,
já fiz uma lista mental das coisas que eu precisava resolver para Deus. E no fim, tudo foi resolvido sem preocupação demasiada. Exatamente, excelente. E eu faço, cada um tem uma forma, mas eu costumo fazer planilhas, algumas coisas, assim, planilha de orçamento, de controles. E eu costumo fazer também uma lista que eu anoto à mão as coisas que eu tenho que resolver. Então, as principais coisas que eu tenho que resolver no dia seguinte, nos dias subsequentes, eu uso papel e caneta mesmo, não faço em aplicativo, em celular, nada. Cada um faz do jeito que achar melhor. Mas eu não sou muito tecnológico, então eu anoto as coisas à mão que eu tenho que resolver e daí eu vou riscando. Isso me faz bem. Eu vou resolvendo e vou riscando com a caneta. E desde que eu comecei a anotar, porque eu não preciso, se já está anotado num papel em algum lugar, eu não preciso mais pensar naquilo. Porque vai ter um determinado momento do dia que eu vou estar em contato com essa lista e eu vou resolver aquelas coisas que não podem passar daquela data. Então eu coloco a data, coloco o que tem que ser feito e vou fazendo. Vou fazendo e vou riscando. De modo que eu posso dormir tranquilo, sem nenhuma preocupação, porque já está anotado. Então tem várias estratégias também para a gente se livrar da preocupação. Continuando. Em um momento de preocupação devemos pensar: tudo dará certo, pois Deus é auxílio sempre presente nas adversidades. Afinal, nós temos essa garantia na Bíblia. Nós temos isso escrito no Salmo 46. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele não demonstrou qualquer inquietação. Abraão não levantou quaisquer questionamentos. Ele simplesmente confiou no Eterno. Olha que interessante, Gênesis 12. Vou ler os primeiros versículos. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, você lê esses 3 primeiros versículos e imagina o seguinte: bom, Abraão teria várias preocupações, vários questionamentos. Porque ele poderia perguntar para Deus: mas Senhor, para onde o Senhor está me levando? Eu vou sair daqui e eu vou para onde, Senhor? E onde que eu vou morar? Onde que eu vou dormir? Como que eu vou deixar minha casa, meu palacete? Como que eu vou levar minha mulher, meus servos? Mas como que eu vou ser uma bênção para todas as nações, se eu já sou idoso, se eu já tenho 75 anos, a minha esposa também é idosa, eu não tenho nenhuma habilidade? Ele poderia levantar inúmeros questionamentos, inúmeros empecilhos. Senhor, mas como que por meio de mim os povos da terra serão abençoados? Quem sou eu? Eu sou um velhinho aqui que mora em Ur dos Caldeus. Só que não. Ele não levantou nenhum questionamento. Ele não reclamou que ele iria morar em tenda. Ele não reclamou que ele estaria deixando a casa dos pais, a casa que ele morava, todo aquele conforto. Ele nem perguntou assim para onde o Senhor está me levando. A gente vê no livro de Hebreus que efetivamente Abraão não sabia para onde estava indo. Mas ao invés dele levantar questionamentos, pensamentos, ele simplesmente confiou no Eterno. E no versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha que interessante. Abraão foi chamado de amigo de Deus e ganhou um lugar de destaque no rol dos heróis da fé. E tudo o que ele fez foi confiar em Deus. Foi crer naquilo que Deus falou. Isso nós também podemos fazer sem exceção. Então não tem nenhuma pessoa que não possa crer na palavra de Deus. Não precisa de qualquer habilidade especial. Deus falou a Abraão: sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai da tua casa, chama tua mulher, teu sobrinho e vambora. Ele simplesmente foi.
simplesmente seguiu a direção de Deus. E no livro de Hebreus está escrito o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Esse é o exemplo de fé. Abraão ele não sabia para onde ele estava indo. Mas Deus falou: saia daí e eu vou te levar para um lugar. Ele falou: tudo bem, Senhor. Ele confiou em Deus, embora não soubesse para onde estava indo. Então, se os servos dele perguntassem, perdão, se Sara, a mulher dele, perguntasse para onde estamos indo, ele não ia poder falar: ó, a gente está indo para tal lugar. Ele falava assim: nós estamos seguindo a direção de Deus. E aí a gente volta para aquela passagem de Salmo 119: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Porque Deus ele revela passo a passo. Deus ele não revela o trajeto todo. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Porque Deus ele só pode trabalhar na nossa fé. Por isso que ele não vai revelar tudo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Olha o nível que nós estamos chegando. Deus ele deu o mínimo de informações para Abraão. Tudo que Abraão deveria fazer era confiar na direção do Eterno. E ele fez isso, e ele foi chamado de amigo de Deus, e ele entrou no rol da fé. Isso não é difícil de fazer, na verdade. É isso que é cobrado de nós. É isso que Deus vai cobrar de nós, que a gente confie na direção dele. A tua palavra é lâmpada, é candeia para os meus pés. A gente só enxerga o passo seguinte. Aí você tem que dar o passo da fé. Depois você tem que dar o segundo passo da fé. Depois você tem que dar o terceiro passo da fé. E isso até o final. Isso até a morte ou até a volta de Jesus. Então, Abraão obedeceu pela fé. E dirigiu-se a um lugar que ele não sabia onde que era. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Olha, deixou o palacete dele. Ele era rico. Viveu em tendas. Bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Tá certo que ele continuou rico, mas pela fé ele viveu em tendas. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Teve que ter muita fé aqui, porque ele já estava sem nenhuma virilidade e Sara era estéril, mas eles creram na promessa que eles teriam um filho assim mesmo. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia no mar. Abraão não gastou energia e não perdeu tempo algum com pensamentos. O segredo de Abraão, meus irmãos, foi não pensar. Abraão não perdeu tempo com pensamentos. Porque assim, se você tem a direção de Deus, se você tem o manual da vida, tá resolvido. Segue o caminho de Deus, segue a direção de Deus. Abraão não gastou energia e não perdeu tempo algum com pensamentos. Ele apenas seguiu os caminhos de Deus. Entrou pelas portas que o Eterno abriu, mesmo sem saber para onde estava indo. Esta é a verdadeira fé. Por isso que ele foi amplamente abençoado e justificado. Abraão entendeu o princípio que muito tempo depois Paulo falou na carta aos Romanos. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora, quando Moisés foi chamado, ele irritou a Deus com as suas próprias preocupações. Moisés ele não agiu igual a Abraão no seu chamado. Vamos ler alguns versículos de Êxodo 3 e Êxodo 4. Agora o chamado de Moisés. Deus até dá mais detalhes para Moisés, Deus é até mais específico. Vá, pois, agora,
eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, essa aqui não foi uma boa pergunta. Porque se Deus estava comissionando ele, é claro que Deus providenciaria todos os recursos necessários. Então, isso aqui acaba entrando com uma falsa humildade. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus fala... Deus que está capacitando, é claro, né? E depois Moisés perguntou no versículo 13: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? E depois em Êxodo 4, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Então, além dele fazer vários questionamentos, ele começou a colocar alguns empecilhos. Aí Deus responde, disse-lhe o Senhor a Moisés, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Ou seja, não importa que você não tenha facilidade para falar, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, mais ou menos o que ele falou para Jeremias. Jeremias também tentou colocar empecilhos. Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então Deus falou para Moisés que Moisés receberia a capacitação da parte dele. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Moisés tentou evitar de toda forma. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, acendeu a ira de Deus contra Moisés. Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo a seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então Deus, ele poderia capacitar Moisés para falar, mas Moisés, ele mostrou tanta limitação que Deus se irou com ele e mandou chamar o irmão. A preocupação é uma batalha na mente que abre brecha para o inimigo nos atacar. A pessoa preocupada sofre mais ataques espirituais. Ela só vence essa batalha quando para de pensar. Nós temos que tirar o foco daquilo que nos mantém cativos, entregar nas mãos de Deus, orar, jejuar e meditar na palavra que é viva e eficaz. Para o homem, basta andar confiante nos caminhos de Deus. O resto é ilusão. E é bem isso. Quando Deus falou para Moisés, agora vá, eu estarei com você, pronto. Isso deveria bastar para Moisés da mesma forma como bastou para Abraão. Jeremias tentou escapar. Todo mundo lembra que ele fala, eu sou muito jovem, também aqui no Jeremias capítulo 1. Deus fala, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então Jeremias tentou recusar. Só que ele não estava entendendo que Deus capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos, capacita os chamados. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então pronto. O Senhor tocou a boca dele e falou, eu ponho em sua boca as minhas palavras e eu que faço as coisas acontecerem. Nós somos apenas vasos, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. O que nós devemos fazer é nos colocar à disposição. Nós temos que deixar Deus nos usar. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Mais ou menos como fez Isaías. Isaías foi corajoso no capítulo 6. Tudo bem que ele já estava no ministério de profeta.
Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí ele podia ficar quieto, né? Isaías podia ficar quieto. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo. Então Isaías se colocou à disposição de Deus. É isso que nós devemos fazer. A gente não tem que ficar... Quando Deus chama, não tem que ficar colocando empecilho, inventando desculpa. Sou muito jovem, não sei falar, eu sou muito pequeno, eu não sou nada, eu sou menor da minha tribo. Gideão também tentou, né? Gideão falou: sou menor do meu clã, eu sou da menor tribo. Deus fala: não quero saber, eu capacito os escolhidos. E aqui o profeta Isaías ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga, esse povo. É essa atitude que Deus espera de nós. Dando sequência, nós temos que tirar o foco daquilo que nos mantém cativos, entregar nas mãos de Deus, orar, jejuar, meditar na palavra que é viva e eficaz. Para o homem basta andar confiante nos caminhos de Deus, todo o resto é ilusão. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus, para adorarmos ao nosso Criador e não para ficarmos ruminando pensamentos. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. É que nós acabamos complicando as coisas. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se preocuparam nem mesmo com a fornalha de fogo ardente. O diálogo deles com o rei Nabucodonosor é impressionante. Daniel 3, do 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então eles usaram esse princípio aqui. Você tem um problema? Sim. Ele tem solução? Sim. Se Deus livrar, não vou me preocupar. Não. Se Deus não nos livrar, nós morremos e pronto. Então, eles não ficaram preocupados. Se formos atirados na fornalha de fogo, o Deus que prestamos culto pode nos dar livramento. Mas se ele não der livramento, do mesmo jeito a gente não vai prestar culto para esta imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, tudo fica bem. Perdeu o emprego, foi traído por uma pessoa de confiança, foi excluído da família, os amigos foram embora, está sendo perseguido no trabalho, está sendo perseguido na escola. Não importa, apenas continue servindo a Deus e tudo ficará bem. Nós temos a leitura aqui, Salmos 37, versos 3 a 9, que fala da confiança em Deus. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E assim por diante. Quando mantemos a fé, nada nos afasta dos planos sublimes que Deus tem para nós. Jeremias 29, 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Lembra a oração de Ana? Ana procurou a Deus de todo o coração. E Deus fala: vocês procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês clamarão a mim e eu lhes ouvirei. Porque eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
Deus apenas exige de nós a obediência para que tudo vá bem em nossas vidas. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Muitas doenças, elas vêm em razão da preocupação e da ansiedade. Geralmente as doenças não surgem do nada. As pessoas dormem mal à noite porque estão ansiosas, porque estão nervosas, apreensivas. Muitos não conseguem dormir, tomam remédios hipnóticos. A boa notícia é que Jesus tem a cura. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós devemos agradar a Deus e a Jesus com as nossas atitudes, e não nos preocuparmos em agradar as outras pessoas. Amar ao próximo é diferente de tentar agradar a todos. Não podemos ficar preocupados com o que o outro está pensando sobre nós. Isso é algo tóxico. Se Jesus estivesse preocupado em massagear o ego dos homens, ele jamais falaria, por exemplo. Então a gente sabe, meus irmãos, Jesus ele falou coisas duras, né? Que o homem carnal não gosta de ouvir. Mas justamente porque ele não estava preocupado em agradar a todos. Ele estava preocupado em agradar a Deus. Justamente, Marcos Oliveira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, Salmo 33. Vamos lá. Ó. Salmo 33. Cadê? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que escolheu para lhe pertencer. Então nós temos que orar para que Deus esteja presente em nossa nação, em nosso Brasil, nos livrando de todo o mal. Isso é uma oração diária, é obrigação do cristão. É obrigação do cristão. Então Jesus, a gente sabe que ele não estava preocupado em agradar as pessoas, e ele falou muitas coisas que parecem duras. Por exemplo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito fizer pecar, arranque seu olho e lance fora. Se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder a mão, uma parte do corpo, do que ir com todo o corpo para o lago de fogo. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Todos odiarão vocês por minha causa. Não pense que vir trazer a paz. Não vim trazer paz, mas a espada. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Jesus disse muitas coisas que são consideradas impopulares para o homem carnal. Embora ele não tenha agradado a maioria das pessoas, que inclusive o condenaram à morte por inveja, tudo o que ele disse e tudo o que ele fez agradou plenamente a Deus. Ame as pessoas, mas não fique refém delas. Não fique dependendo da aprovação, do sorriso, do elogio, do cumprimento, da gratidão, da curtida nas redes sociais. Quem tem que te aprovar é Deus. Você vai prestar contas para Deus. Você não vai prestar conta para as pessoas. Não se preocupem com as opiniões alheias. O que impede as pessoas de desfrutarem a paz, que excede a todo entendimento, é quando elas não acreditam no que Deus falou, quando elas não andam na direção dada pelo Criador. Tudo se resolve quando a gente ouve a voz do Eterno e obedece. Somos nós que complicamos sem motivo. Então Deus ele nos falou pelos profetas, pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nós temos que seguir a direção dada ao povo de Deus pela Bíblia, que é o manual da vida.
João 21, versículo 6, quando os discípulos eles passaram a noite inteira pescando, a madrugada toda sem pegar nada. De repente Jesus aparece, ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Então os discípulos eles estavam a noite toda, a madrugada toda, tentando pescar e não conseguiram nada, nem um peixe sequer. Mas quando veio a direção da parte de Deus, lance a rede do lado direito, eles nem conseguiram quase que recolher, tamanha era a quantidade de peixes. Isso mostra que faz toda a diferença seguir ou não a direção de Deus. E olha que Deus falou lado direito, hein? Provérbios 19:3, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, as próprias bobagens, as próprias más escolhas do homem é que arruína a sua vida. Só que aí o homem começa a ficar com raiva de Deus, começa a querer colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa, Deus ele dá toda a direção. Deus ele dá o que é o certo, como que a gente deve se comportar, que caminhos que a gente deve trilhar, as leis morais, os mandamentos. A Bíblia, claro, além de estar contido o evangelho da salvação, ela é um manual para a presente vida. Então é a insensatez do homem que estraga a sua vida, que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor, não deveria, né? O homem deveria simplesmente desviar-se dos maus caminhos e passar a andar pelo caminho estreito. Quando Deus libera uma palavra e você crê, ele abre um caminho no deserto. Deus procura homens e mulheres de fé e abençoa aqueles que acreditam que ele é um Deus provedor. Não se preocupe com as pessoas que saíram da sua vida. Não era propósito de Deus que elas continuassem. Deus coloca as pessoas certas na sua vida. Às vezes, pessoas que parecem boas irão te prejudicar lá na frente, ou já estão te apunhalando pelas costas. Pare de se preocupar e confie no Deus vivo que está contigo. Confie nos caminhos de Deus e permaneça firme e inabalável na jornada cristã. Até aqui, meus irmãos, nós conseguimos, com a graça de Deus, concluir o estudo bíblico de hoje. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém.